Daí, pessoal, mais uma resolução. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A, 1 e 4 e B, menos 6 e 3, a abscissa de P vale. Então, estamos dizendo que existe um ponto P que é equidistante dos pontos A e B. E esse ponto P é do eixo das abscissas. Aqui, ó, do eixo. Que se essa aqui não tem, é do eixo das abscissas. Então, esse ponto P, então deixa eu colocar aqui, ó, esse ponto P, ele pertence ao eixo das abscissas. Ou seja, ele pertence ao eixo X, ele está sobre o eixo X. E ele está me dizendo que esse ponto P, ele é equidistante do ponto A, que é 1 e 4, e também é equidistante do ponto B, que é menos 6 e 3. E ele está perguntando a abscissa desse ponto P. Bom, como esse ponto P ele está sobre o eixo das abscissas, o que eu sei sobre ele? Que o seu y é zero. Então, esse ponto P ele tem uma coordenada já conhecida, que é o y. Então, o y aqui desse ponto P é zero. Por que isso? Porque está dizendo sobre o eixo das abscissas, ou seja, sobre o eixo dos x. Sempre que um ponto se localiza em cima do x, o seu y é zero. Então, significa que, sendo o y aqui zero, só está me faltando o x, que é justamente o que ele está perguntando, né? Qual é a abscissa desse ponto P, qual é o valor do x. E aí eu vou empregar aí a ideia que ele me disse, né, que esses dois pontos são equidistantes de P, ou P é equidistante desses dois pontos. Então, olha só, vou te relembrar aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos genéricos, vamos supor A e B, certo? Então, a distância entre os pontos A e B é dado pela diferença dos x, então x do B menos x do A ao quadrado. E aqui tu pode colocar também x do A menos x do B, não tem ordem, tá? Tu escolhe, já que está ao quadrado, né? Então não vai importar. E o outro parênteses é o parênteses da diferença dos y's. YB menos YA ao quadrado. Também tu pode colocar YA menos YB. E essa fórmula aqui ela é decorrente da aplicação do teorema de Pitágoras, né, num ponto genérico aí, em dois pontos genéricos aí do plano cartesiano, enfim. Bom, então eu vou aplicar essa expressão aí que define a distância entre dois pontos. Então eu tenho assim, ó, distância, vou colocar aqui primeiro, distância entre A e P. Então o ponto A é 1 e 4. E o ponto P, como a gente viu, x e 0. E aqui eu tenho ponto B, menos 6 e 3. E o ponto P, x e 0. Então, vou fazer a distância entre AP. Ó. Olha só, DAP, distância de A até P, é igual à distância de B até P. Então, aplicando a fórmula, olha só, raiz, diferença dos x. Então, a diferença dos x é x e 1. Então, x menos 1 ao quadrado, mais diferença dos y. Y do P é 0, y do A é 4. Então, 0 menos 4 ao quadrado. Igual. Agora, aplicando essa expressão também para o ponto B, a distância BP. Então, diferença dos x, x menos o menos 6, né, x de um ponto menos o x do outro, x menos 6 ao quadrado, mais y do P, y de um ponto, 0, menos o y do outro ponto, do ponto B, 3, ao quadrado. Como eu tenho raiz de um lado e raiz de outro, raiz de toda a expressão do primeiro membro e raiz de toda a expressão do segundo membro, eu posso cancelar essas raízes.
É a mesma operação nos dois lados, cancela as raízes e já parto para o desenvolvimento. Olha só, x menos 1 ao quadrado vai dar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado segundo. E aqui eu tenho menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16. Desse lado eu faço o mesmo, x menos o menos 6 ao quadrado. Bom, isso aqui, ó, puxar aqui do ladinho, é o mesmo que x mais 6 ao quadrado, né? Então, isso vai resultar o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 12x, mais o quadrado segundo, 6 ao quadrado, 36. E isso mais 0 menos 3, menos 3, menos 3 ao quadrado, 9. Posso cancelar aqui, ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Está me sobrando deste lado menos 2x mais 17. Desse outro lado está me sobrando 12x mais 45. Aí organizando, olha só, eu vou trazer esse 2x para cá e vou levar esse 45 para lá, fazer aquelas falsas passagens, né? Que se fala que o número passa para um lado e passa para o outro. O número não tem perna, né? Ele não passa para um lado nem passa para o outro, mas na prática funciona. Então, passando esse 12x para lá, eu tenho menos 2x menos 12x igual. Aqui 45 fica, esse 45 fica na direita, e esse 17 vem para cá, menos 17. Aí eu tenho menos 2x com menos 12x, eu tenho menos 14x, igual a 28. X igual 28 divide por menos 14 e o x é igual a menos 2. Que é esse x aqui, ó, que é o que ele está pedindo, a abscissa do ponto P. Isso está na letra A. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.